Boa noite, Hope. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão conosco pela primeira vez, segunda. Aqueles que já são Hope, né? Ser Hope é ser cheio de esperança, porque Hope em inglês é esperança. Então, essa igreja é uma igreja chamada para pregar a nossa esperança em Cristo Jesus. E no tema do nosso mês, incomparável, nós vamos nessa noite falar sobre Ele não muda. O tema dessa noite é Ele não muda, falando da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 13, é o último capítulo de Hebreus. Vai passar aqui na tela, mas é importante que você tenha a sua Bíblia em mão. Se não for papel, que seja no celular, né? Que seja no iPad. Como a tecnologia avançou, né? Antigamente, carregávamos debaixo do braço uma Bíblia de papel. Hoje podemos carregar no celular. Não deixe no seu celular só os aplicativos, né? Tantos aplicativos, tudo é aplicativo hoje, né? Tudo é aplicativo. Banco, mas tenha no seu celular também a Bíblia. Quantos tem a Bíblia no celular? Todo mundo tem? Todo mundo deveria ter, né? No celular, porque aí você está no trânsito, você está parado no trânsito, está no ônibus, está no metrô, está no trem, você tem a oportunidade de ler a palavra de Deus. Então o texto diz assim, 3 versículos somente nós vamos ler, para entender no final o principal versículo dessa noite, que é o versículo 8. Mas nós vamos ler o versículo 7, 8 e 9. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Tivemos o privilégio de levantar as nossas vozes, declarar o nosso amor a Ti através dessas canções maravilhosas, Te dar a glória e a honra através dos louvores. Agora, Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a Tua palavra e fale aos nossos corações. Use a Tua palavra para se revelar a nós nessa noite, para nos corrigir, para nos exortar, para revelar o Seu amor, para endireitar as nossas vidas. Use a Tua palavra, Senhor, para a edificação da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema é que Jesus não muda. Tudo que você imaginar está mudando. Tudo. Principalmente nós. Nós estamos em constante mudanças. Conhecimento, nós mudamos constantemente. Esses dias eu estava com meus 2 netos, tenho 4 netos, né? O Natan e a Lorena, na chácara, esse final de semana.
E eu dei um desafio para eles, para os 4 netos, né? No Natal, eles têm que me recitar, cada um deles um salmo. Então o Natan ficou com o Salmo 23, a Lorena, que é menorzinha, ficou com o Salmo 100. Agora preciso ver o da Rafa e o da Nicole. E eu achei interessante que o Natan já sabia que já estava lendo bem, né? Mas eu vi o quanto a Lorena, nesse ano, ela mudou. Ela não só cresceu, ela ficou mais magrinha. E ela está lendo muito bem, por estar no primeiro ano. E eu falei para ela, olha como o mundo, as coisas mudam. Quando eu entrei na escola, na minha época, eu entrava na escola com 7 anos de idade. E eu brincando com eles, né? Eu falei, quando eu tinha 7 anos, ela já sabe ler e escrever. Quando eu tinha 7 anos, não sabia nem se eu era um ser humano, se eu era um macaco, se eu queria subir numa árvore, se eu queria correr na rua, brincando com eles, né? Mas para dizer para eles que eu não sabia ler e escrever com 7 anos. E as nossas crianças hoje, com 7 anos, sabem ler e escrever muito bem e conhecem um monte de palavra em inglês. Olha que mudança boa e maravilhosa que nós tivemos na educação. Então tudo muda. Algumas coisas mudam para melhor, como eu estou falando, algumas coisas para pior, mas mudam. Vocês sabiam que a relação da Terra e da Lua está mudando? Você sabia que a cada ano que passa, a Lua está mais longe de nós, da Terra? Está mudando o comportamento da Lua em relação à Terra, está mudando porque a cada ano que passa, ela está 4 centímetros ou 40 milímetros mais longe. Ah, mas isso aí não é nada, pastor. Elas estão distantes 380 mil quilômetros, isso não é nada. Você que pensa que não é nada. Essa pequena mudança já começa a fazer mudança aqui nos nossos oceanos. Aí as pessoas não entendem, a maré parece estar subindo, está inundando de água, eu nunca vi isso. É aqueles 4 centímetros que a cada ano que passa, a lua está ficando mais longe. Tudo muda, tudo está mudando. Você está mudando. Esses dias atrás eu não tinha um fio de cabelo branco. Quando eu tinha 18 anos, né? Então tudo está mudando. Mas nós estamos mudando para melhor ou para pior? Você já fez uma autoanálise de você? Você está mudando para melhor ou para pior? As pessoas costumam olhar para o espelho, né? E falar assim, olha, hoje, né? Nossa, estou bem melhor do que quando eu era mais novo. Você está nada. O seu corpo já se desgastou mais do que você imagina. Você não está... Porque a gente olha só o exterior assim, né? Tudo bem, porque a Bíblia fala que nós vamos morrendo, envelhecendo. Isso faz parte da nossa mudança aqui na terra. Mas há uma mudança interior também. E essa mudança interior é para melhor. A mudança externa é para pior. Porque nós vamos ficando velho. Cabelo branco, rugas, né? Dor aqui, dor ali. Mas o interior se renova a cada dia. Deus vai nos renovando por dentro. Vai trazendo uma vida melhor. Então quando você olha no espelho, não é que você, a carcaça está melhor, não. É que a sua mente está melhor. É que você melhorou de cabeça. Então é o teu cérebro dizendo que você está melhor, mas ele está lá dizendo que o seu conceito de vida mudou e melhorou. Não posso dizer se todo mundo pensa assim, né? Mas deveríamos pensar assim. Mas e quando a Bíblia fala que Jesus não muda? Na verdade, queridos, se você já leu a Bíblia toda,
Quem aqui já leu a Bíblia toda? Um desafio, né? Poucas pessoas aqui assim. Se você não leu ainda, use hoje, né, esse momento, para você colocar no seu coração: eu vou ler a Bíblia toda. Eu vou ler a Bíblia toda. Quem já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Olha lá, tem mais um lá, né? Sabe que Deus não mudou em nada. Deus continua o mesmo Deus que criou Adão e Eva, o Deus que viu eles pecarem, o mesmo Deus que escolhe pessoas, que perdoa, que mostra seu amor, sua misericórdia, sua bondade, seu carinho, o mesmo Deus que salvou o povo judeu, o mesmo Deus que ficou triste com a idolatria do povo judeu, o mesmo Deus que foi lá e olhou um homem desanimado e encorajou ele, o mesmo Deus que escolheu os profetas, o mesmo Deus que entrou lá na caverna para buscar o profeta Elias, o mesmo Deus que enviou Jesus, o mesmo Deus que escolheu Paulo e enfrentou Paulo na estrada de Damasco, o mesmo Deus que falou para a mulher adúltera: vai, não peques mais. O mesmo Deus que falou para o homem há 38 anos enfermo: o que você quer que eu te faça? Não mudou em nenhuma vírgula. Deus é o mesmo. E por que o escritor aos Hebreus disse isso? No texto que nós lemos, 3 versículos somente, escrito para pessoas que estavam indecisas. Pessoas indecisas é perigosas, ou estão em perigos, né? Desculpe a palavra, estão em perigo, porque essas pessoas queriam voltar atrás. Lembra que nós já falamos aqui? Elas começaram a seguir Jesus, só que ficou difícil seguir Jesus, e é difícil seguir Jesus. É dificílimo seguir Jesus. Elas começaram a seguir Jesus quando começaram a sofrer por causa de seguir Jesus. Elas começaram a pensar em voltar atrás. Eu acho que eu não vou mais seguir Jesus não. Então elas estavam mudando para pior. Elas deram um passo de fé: vamos seguir Jesus. De repente veio o sofrimento. É o que acontece com muitas pessoas. Elas começaram a dar um passo para trás, com medo, com receio, perdendo tudo, apanhando, sofrendo, sendo apedrejadas. Então, quando o autor aos Hebreus escreveu essa carta, ele queria encorajar essas pessoas a não voltarem atrás, a não desistirem de Jesus. Porque você vai desistir da melhor pessoa que existe? Você vai desistir de uma pessoa que é perfeita? A verdadeira pessoa que te ama, você vai desistir dela? Essa era a questão, né? E em toda a carta que ele escreveu, ele começou lá no capítulo 1, e ele agora está encerrando a carta. Ele já falou que Jesus era superior a Moisés, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior ao sacerdócio levítico, Jesus é superior ao sacrifício da antiga aliança, e Jesus
é fiador de uma melhor aliança. Então, tudo o que o ser humano precisa para satisfazer a sua alma não é dinheiro, não é um homem, não é uma mulher, não é ter filhos, é ter Jesus na sua vida. Isso é o melhor que nós podemos ter, mesmo com as lutas e as dificuldades. Se olharmos o texto, nós vemos que o autor aos Hebreus fez questão, agora, no final da carta, de dizer esta palavra. E por que ele fez questão de dizer agora, no momento, no final da carta? Já que ele falou tanto de Jesus, por que ele vem falar assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Se ele já falou tanto. Porque quando nós estamos indecisos, quando nós estamos com medo, quando nós estamos lutando, com medo da morte, como muitos deles, aqui no Brasil não, mas olhe para a Nigéria, olhe para alguns países da África, todo dia se mata cristão naquele lugar, todo dia se mata cristão lá, e todo dia tem um novo espertinho aí, pastor, ou apóstolo, ou padre, ou não sei quem lá, ou bispo, bispa. Parece que cada semana aparece uma nova ideia de religião. E isso está acontecendo. E muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos evangelhos, falsas doutrinas. Então, quando nós estamos em dúvidas, quando nós estamos inquietos, quando nós estamos com medo, nós ficamos vulneráveis. E o primeiro versículo, no versículo 7, ele falou para fortalecer a igreja. Então a primeira coisa que nós temos que entender com o que o autor queria dizer, é que Jesus nessa noite quer fortalecer a nossa vida diante das incertezas. Ele disse no versículo 7, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim das suas vidas, imitem a fé que tiveram. Ele está fazendo uma relação aqui, dizendo que as coisas mudam, os pastores morrem, é isso que ele quer dizer. As pessoas morrem, os líderes vão morrer. Então, se você estiver apoiando a sua fé na pessoa, você corre um risco, na sua incerteza, de se perder por aí. Você deve lembrar o que essas pessoas pregaram. O que elas pregaram? Elas pregaram o Evangelho, elas pregaram Jesus Cristo. O que elas ensinaram? Elas ensinaram sobre Jesus Cristo. Os homens de Deus, as mulheres de Deus ensinam sobre Jesus e mais ninguém. Se Jesus não for o centro da nossa vida, o centro da nossa vida não pode ser Moisés, por exemplo. O centro da nossa vida não pode ser os profetas, não pode ser os apóstolos. O centro da nossa vida deve ser Jesus. Ele fala assim, ó, essas pessoas, considerem elas,
mas elas também vão passar. E a segunda razão que ele falou aqui, ele queria dar um padrão sólido de doutrina, porque hoje é tanta invenção, irmãos, é tanta invenção. Dizem que tem igreja para todo tipo de gente. Será que é certa essa palavra? Ah, igreja para todo tipo de gente. Que todo tipo? Tem tipos de gente? O que a Bíblia fala é que todos pecaram e carecem da misericórdia e da graça de Deus. Todos são pecadores. Ah, tem igreja para todo tipo de gente. Então essas igrejas escolhem o que elas vão pregar. Elas escolhem em quem elas vão firmar. Ah, eu tenho que firmar a minha fé naquele homem, naquela mulher. De forma alguma. Se for um homem de Deus, uma mulher de Deus, você pode imitar a fé dessa pessoa e ser dedicado e dedicada como ela. Mas não que você deve se apoiar a sua vida nela. Porque quando nós estamos fragilizados, indecisos, nós corremos o risco de nos apoiar nas pessoas, em doutrinas que são mais fáceis para nós. Aí ele vai dizer assim, ó: não se deixe levar por doutrinas estranhas. Doutrinas estranhas. Olha o perigo naquela época. Ah, eu não sei se eu continuo com Jesus ou se eu volto atrás. Aí tem aqueles que ficam, como Paulo disse, né? Paulo diz, mercadejando a palavra de Deus, que ficam comercializando a palavra de Deus e arrumando um jeitinho de agradar esse grupo de uma maneira, agradar esse grupo de outra maneira, agradar esse grupo de outra maneira. Então Paulo, o escritor aos Hebreus fala, né? Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Quando estamos indecisos, isso acontece, viu? Ah, eu fui naquela igreja e me senti bem. Mas você se sentiu bem por quê? Porque falou de Jesus ou massageou o seu ego? Ou disse que está tudo bem, que você pode viver do jeito que você quer? Por que você gostou da igreja? Você gostou da igreja porque a igreja falou assim, olha, se você estiver em pecado, você precisa se arrepender. E se você se arrepender, Jesus te perdoa, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. Do mesmo jeito que Ele tratou a mulher adúltera naquela época, Ele trata uma mulher adúltera hoje. Um homem adúltero Ele trata hoje assim. Mas mesmo jeito que Jesus vai abraçar e vai dizer assim, cadê os seus juízes, aqueles que te condenaram? Não tem ninguém, nem eu. Mas espera aí, vai e não peques mais. Você pensa que Jesus falou para ela, vai e faça da sua vida o que você quer. Uma doutrina que fala para você o que você faz, o que você quiser, é uma doutrina estranha, porque Jesus nunca falou, vai, faz o que você quer. Jesus falou assim, vai e não peques mais. Quando Jesus curou um aleijado, aquele aleijado lá que eu falei agora há pouco, depois Jesus o encontrou ele no templo. Olha que bom, né? Que mudança boa. O cara estava 38 anos se rastejando, reclamando porque não tinha ninguém que ajudava ele, murmurando. Aí Jesus chega perto e fala para ele, você quer ser curado? Ah, não tenho ninguém que me ajuda. Ah, não tenho ninguém por mim. Ah, eu sou um coitado, eu estou aqui sofrendo. Aí Jesus falou assim, levanta, pega a sua maca e vai embora para sua casa. Na hora o homem levantou e foi curado. Aí Jesus encontrou ele no templo. Que mudança boa, hein? Ele estava coxo, aleijado, reclamando, murmurando. Jesus encontrou ele no templo, cantando e louvando a Deus.
Só que Jesus também tinha uma palavrinha para ele. Sabe o que Jesus falou para ele? Não peques mais, para que não suceda algo pior com a tua vida. Meu Deus, pode acontecer algo pior do que você ficar 38 anos aleijado e murmurando? Pode. Se Jesus falou, pode. Vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, Jesus sabia que ele estava no lugar certo, que era no templo adorando. Mas é bem possível que o coração daquele homem estava assim, ó. Se ele foi repreendido por Jesus dentro do templo, e Jesus é onisciente, então provavelmente Jesus sabia que o coração daquele homem estava tipo assim: ah, hoje eu vou no templo, mas amanhã eu vou lá naquele lugar lá. Hoje eu vou na igreja, mas amanhã é meu dia de ir na balada. E Jesus, sabendo provavelmente disso, ele falou para o homem: ó, vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Você está aqui nessa noite e provavelmente Jesus está dizendo com você e comigo: se você está indeciso, se você não sabe o que você vai fazer com a sua vida, se você está com medo, se você está infeliz, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: cuidado com as ofertas que o mundo traz, né? Sinceramente, irmãos, eu vou falar aqui, está gravando ali, sem medo, né, de falar. Há tantos lugares hoje que diz que é igreja e prega o evangelho, que estão simplesmente enganando as pessoas, porque não falam para elas o que elas têm que ouvir, mas falam o que elas querem ouvir. E Jesus nunca fez isso, porque Ele está preocupado com a sua salvação eterna, não com o seu prazer momentâneo aqui na terra. E o que significa então, irmãos? Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Significa a imutabilidade de Cristo. Ele não muda em sua natureza, seu caráter, seu poder, seu amor e tantas outras coisas que a Bíblia fala. Ele não muda. Nesses 2000 anos que Ele subiu ao céu, o seu comportamento em relação à igreja, aos cristãos, não mudou. E eu tenho certeza que Ele trata os pecadores de hoje, que são pecadores iguais aos pecadores da época dele, ou piores. Ele trata do mesmo jeito. Ele perdoa todos que se arrependem. Só que não se esqueça, Jesus é o mesmo justo. Ele não mudou, Ele é justo. E Ele também é o mesmo fiel. Se nós formos infiéis hoje, Jesus continua fiel. Olha que privilégio. Mesmo que eu seja infiel, Ele continua fiel. E o autor diz que ontem, Jesus é o mesmo ontem. Ele escreveu isso há 2000 anos atrás, no dia dele lá, no século I, nós estamos no século 21. Ele falou: Jesus é o mesmo ontem. O que ele quis dizer com isso? Ele é o mesmo que encarnou como Filho de Deus. É o mesmo que sofreu. É o mesmo Jesus.
É o mesmo que foi tentado e não pecou. Ele é o mesmo, ele morreu e deu a vida por nós, o seu sangue para nos perdoar os nossos pecados. Ele é o mesmo que ressuscitou. Ele é o mesmo que subiu aos céus. Ontem, para o escritor, era isso. Porque Jesus já estava no céu. Então, para ele, o Jesus de ontem era esse Jesus. E para nós também. É esse mesmo Jesus. Ele não mudou. O ontem é a certeza de que a obra já foi feita por nós. E Deus não mudou o que Ele fez. Não precisa de outra doutrina para salvar ninguém. O que salva o ser humano da culpa do pecado, do poder do pecado e do julgamento do último dia, o que salva o ser humano disso é a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Se alguém inventar outra coisa para você, não aceite. Porque nada mais salva o ser humano do que Jesus Cristo crucificado. Ele fala que Jesus é o mesmo hoje. No dia dele lá atrás, no século I, ele fala: Jesus é o mesmo hoje. E o que ele queria dizer para aquelas pessoas que estavam sofrendo? O que ele prometeu ontem, ele cumpre hoje. O que ele prometeu ontem, lá na cruz, pendurado na cruz, o que ele prometeu lá que ele ia fazer por cada um, ele cumpre hoje. A obra que ele começou ontem em nós, ele continua hoje. Ele não vai abandonar você. Se ele te chamou ontem, você acha que ele vai te abandonar hoje? Vai te desprezar hoje? Você acha que se você cair, cometer um erro, um pecado, ele vai dar um chute em você, não quer mais você? Não, ele vai estender a mão, vai levantar você e vai falar assim: eu te perdoo. Hoje. Porque ele não muda. O Cristo que nos salvou ontem, essa era a mensagem para aquelas pessoas indecisas, para as pessoas que estavam sofrendo. Olha, não troque Cristo por nada, por nenhum homem bacana, por nenhum super apóstolo, não troque por nada. Não troque essa doutrina do Cristo ressuscitado por nada. Tem uma doutrina nova aí, não existe doutrina nova. Não há outra maneira de você encontrar perdão, salvação, a não ser em Cristo Jesus. O Cristo que te salvou ontem te sustenta hoje. Ontem eu estava tão feliz porque eu me batizei e eu creio em Jesus. Aí hoje você está como? Ontem você estava, né? E Ele te aceitou. Hoje você está triste, indeciso, mas Ele é o mesmo que te salvou ontem e sustenta você hoje. Ele continua sendo o mesmo pastor que ele era. Ontem, lembra quando Jesus falou? Eu sou o bom pastor. Ele disse isso ontem. Ontem lá no tempo, né? No passado, lá no ontem. Quando ele estava aqui na terra, ele falou: eu sou o bom pastor. Hoje ele continua dizendo para você: você está indeciso? Está com medo? Está querendo voltar atrás? Eu continuo sendo o bom pastor. E ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque Ele é o mesmo, ontem e hoje. E o autor ainda diz que Ele é o mesmo para sempre. O que isso significa? Significou para aquelas pessoas que estavam recebendo essa carta. Vocês estão com medo do imperador?
O imperador Nero mandou matar um monte de cristãos, né? A maioria dos imperadores, né, perseguiu a igreja, a maioria deles. Uns foi mais, né, flexível, mas a maioria mandou perseguir e matar. Eu lembro que uma pessoa uma vez perguntou, porque um assunto na teologia, uma pergunta surgiu assim: bom, tinha aquelas pessoas que não negavam a Jesus, e elas morriam por causa disso. Se a pessoa não negasse a Jesus, eles davam um prazo para as pessoas, eles davam algumas condições para as pessoas pensar, coagiam as pessoas. Ó, se você não negar o seu Jesus, nós vamos matar você. É que nem Policarpo, né? O bispo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João. Quando foram prender ele para matar ele, ele tinha 86 anos de idade. Quando foram buscar ele, o imperador falou assim: ó, mata ele, põe ele na fogueira. Aí quando o soldado foi buscar ele, o soldado sabia que era um homem, né, decente, a vida inteira servindo o cristianismo. Tentaram persuadir ele, a ele: Policarpo, você já é um homem idoso, serviu a Jesus tanto tempo, você sabe que Jesus perdoa. Se você negar ele aqui, você vai morrer aí na velhice, mais ainda, né? Policarpo falou assim: não vou mudar o meu pensamento a respeito de Jesus. Eu mudo a respeito de qualquer coisa, a respeito de Jesus não. Ele é meu Salvador. Até levarem Policarpo na fogueira, tentaram convencer ele a negar a Jesus. E ele não negou e ele morreu queimado na fogueira. Mas aqui, irmão, saiu uma pergunta: mas e aqueles crentes que quando foram pressionados, estavam indecisos, com medo, que negaram a Jesus? Houve casos de pessoas que negaram a Jesus, e a igreja se reunia escondidas nas casas. Não tinha templo assim ainda, né? Os cultos eram nas casas. E aí chega um irmão lá que tinha negado a Jesus. Poxa, mas um monte deles não negaram a Jesus e morreram. Você negou Jesus e quer voltar para a igreja? O que nós faríamos hoje? Qual seria o nosso voto? Não queremos mais você aqui na igreja? Ou vamos te perdoar e você pode vir para a igreja? O que você acha? Muitos deram a vida por causa de Jesus, mas teve aqueles que negaram a Jesus. E depois, alguns tentavam voltar para a comunidade da igreja. E a gente tem que sempre pensar: o que Jesus faria, né? Fica aí com essa pergunta, depois você me responde. Para sempre aponta, quando o autor está falando assim, ó, Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, ele está apontando para a glorificação futura da igreja, a nossa glorificação. Os salvos, os cristãos, vão ser ressuscitados, vão ter os seus corpos transformados na semelhança do corpo de Jesus. Então, se você está com medo hoje, e olha que nós nem estamos passando perseguição, né? Aqui, ninguém está me ameaçando com revólver, nunca ninguém me ameaçou com revólver.
No Brasil aqui, não. Nunca ninguém falou assim, eu sou pastor há 21 anos, ninguém nunca chegou para mim assim, você não vai mais pregar Jesus. Para mim não. Nunca ninguém foi lá na igreja que eu era pastor antes e falou assim, vamos fechar a porta aqui. Você vai morrer. Para sempre aponta para a glorificação nossa. O Cristo que é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Ele garante. Você pode perder a sua vida aqui hoje. Alguém pode te matar porque você é cristão. Era a ideia naquela época, né? Mas vocês têm uma herança eterna. Se você é cristão, você tem uma herança eterna. Você se alegra com isso ou não? Você vai ter um descanso eterno. Você está sofrendo aqui, mas você vai ter um descanso eterno com Cristo. Você não vai estar no tormento eterno, mas no descanso eterno com Cristo. A sua salvação é eterna em Cristo. Você não perde a sua salvação em Cristo. Cristo não te acolhe e depois te dá um pé na bunda. Quem faz isso somos nós. O sangue de Cristo custou caro lá na cruz do Calvário. A sua alegria será eterna. A minha, a nossa alegria será eterna. Aleluia. Essa alegria passageira nossa aqui, tão pequena e tão boba, algumas até que é bacana, né? Algumas alegrias são bacanas, né? Mas uma boa parte da alegria do mundo aí é bobeira pura. Qual é a maior alegria que você pode estar aqui na terra como uma pessoa normal? Ser pai, ser mãe, casar, ser avô, ser avó, conquistar boas coisas, são alegrias até interessantes e válidas, né? Me diga qual outra alegria que é boa nesse mundo aqui. Mas Jesus nos prometeu alegria eterna, para sempre. E Ele também prometeu um reino inabalável. O reino de Jesus é inabalável, porque Ele é imutável. Jesus continuará sendo o mesmo eternamente. Então aquele Jesus que você assiste lá no The Chosen, que muitas pessoas ficam, né, chorando. Queridos, aquilo ali é simplesmente uma encenação pequena de quem é Jesus. É uma encenação pequena. Glória a Deus pelas pessoas que estão fazendo, estão mostrando, né, ao mundo aí o cristianismo é bom, eu gosto, eu assisto também. Não tenho preconceito com quem assiste, sinceramente não. Mas aquele Jesus, aquele personagem que ele representa ali, é só uma fagulha do que é o verdadeiro Jesus. O amor de Jesus é transbordante, queridão. Se você está indeciso nessa noite, se você está sensível com os seus sentimentos nessa noite, eu quero te recordar nessa noite que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nada vai tirar o amor de Cristo, que Cristo tem por nós. Nada vai nos separar, nada, nem a morte. Agora há pouco tempo morreu o pastor americano John MacArthur, e ele falou assim: a única coisa que a morte pode fazer, olha que sabedoria, irmãos, a única coisa que a morte pode fazer é me entregar nos braços de Jesus para sempre. Aleluia, glória a Deus. E às vezes nós estamos com medo de morrer,
Cristão não pode ter medo de morrer. Cristão não pode ter medo de enfrentar dificuldade, luta, perseguição, coisa nenhuma nesse mundo. Porque Jesus não muda. O que Ele prometeu está prometido e pronto, acabou. E para nós encerrarmos a mensagem, né? O que isso significa para a vida cristã de hoje, século 21? O que significa? Significa uma esperança inabalável. Jesus não muda no momento da nossa dor. Nós sofremos como aqueles irmãos sofreram. Em Cristo nós podemos ter uma esperança inabalável. Nós podemos ter uma fé firme em meio aos ventos de doutrinas. No mundo de hoje que tem tanta religião, né? E as pessoas pensam que religião salva alguém. Religião é boa para quê? Salva algumas que fazem o bem para algumas pessoas, né? Isso também vai ficar aqui. Para o mundo aqui é importante, mas para a eternidade isso não representa nada. Se essas pessoas não se converterem, não se arrependerem dos seus pecados, elas vão para o inferno. Não adianta se você deu, né, toda a sua fortuna para alguém, isso não significa nada. Então religião não significa nada. As doutrinas que inventam hoje, e nos últimos 2 séculos, né, século 19 e 20, foi a época que mais surgiu falsas igrejas. Falsos pastores, falsos mestres, século 19 e 20. 21 agora está só acomodando tudinho esse balaio de gato aí que está por aí. Jesus, em muitos lugares, Jesus é o último lá, ó. Jesus é o último. Onde pode? Uma igreja que se diz igreja, né? Jesus é o último. Então Jesus não é o Senhor da igreja? Então nesse mundo, né, de desafios doutrinários que nós vivemos hoje, pastor de tudo quanto é jeito, na rede social, aí você encontra, né? Aqueles que gostam de, ele olha para você, nem você se acha, né, alguma coisa, aí o cara vai falar que você é maravilhoso, você é maravilhosa, que você é maravilhoso coisa nenhuma. Maravilhosa coisa nenhuma. Nós somos um monte de pecadores arrependidos buscando viver o melhor possível. Ninguém é maravilhoso aqui não. Maravilhoso é só Jesus que não muda. Cuidado com os impostores. Cuidado com esses mentirosos. O que significa hoje para nós? Segurança de salvação. Se você permanecer em Cristo, Jesus falou, quem permanecer até o fim será salvo. A fé, queridos, não me isenta. Presta atenção, a fé não me isenta de responsabilidade, viu? Eu tenho responsabilidade com o que eu estou fazendo com a minha vida. Então a fé não me isenta de responsabilidade. Eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, você não pode não. Um cristão não pode fazer o que quer da vida. Então a sua vida não foi entregue para Jesus. Se você entregou a sua vida para Jesus, você não pode fazer o que você quer com a sua vida. Se a tua vida está nas mãos de Jesus, a sua salvação está segura. Jesus, para nós hoje, é o nosso referencial de santidade. Nós temos que aplicar isso na nossa vida. O padrão do Espírito Santo, presta atenção, o Espírito Santo habita na sua vida, certo ou não?
O Espírito Santo habita na sua vida, amém? É Ele que vai moldar você. Moldar é pegar e ter um padrão, e pegar alguma coisa e moldar sobre outra. O Espírito Santo não vai moldar você para ficar parecido com aquela mulher da televisão. O Espírito Santo não vai moldar você, homem, para se parecer com aquele ator bonitão da televisão, com aquele músico, aquele roqueiro, aquela mulher, aquele... O Espírito Santo só tem um padrão para pegar o Elias e moldar: Jesus Cristo. Mais ninguém. Se você quer se parecer com Michael Jackson, o problema é seu, você tem mau gosto mesmo. É certeza que você tem mau gosto. O cristão devia falar assim, ó, o cristão verdadeiro está dizendo hoje no seu coração: eu quero me parecer com Jesus. Senhor, me ajuda a me parecer com Jesus. E por fim, para aquilo que nós começamos, né? Se você entrou aqui em dúvida, indeciso, desanimado, cansado, é minha última tentativa. Vou conhecer a Hope, é minha última tentativa, vou ver o que Deus vai falar comigo. Deus está falando ou não? Estabilidade emocional e espiritual. Se você deixar Jesus ser na sua vida quem Ele é, você estará com as suas emoções estabilizadas. Você estará com a sua vida espiritual estabilizada. Você não vai estar aqui assim escolhendo pelos ouvidos a quem escutar. Se você tiver com dúvida, se você tiver com medo, cansado, desanimado, onde você vai? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Porque lá diz quem Jesus é. E quem Jesus é na Bíblia é o mesmo hoje e será para sempre. Você não vai encontrar descanso para a sua alma enquanto você não se lançar totalmente em Cristo Jesus. Pare de ficar procurando gurus. É a moda hoje, né? E um monte de crente, de falsos, e um monte de falsos crentes, falsos profetas, falsas profetisas, estão por aí enganando as pessoas. Elas mais falam delas do que de Jesus. Até parece que ela salva, ele salva alguém. Até parece que ela tem poder de mudar a sua vida, né? Você só vai encontrar descanso para a sua alma quando você se lançar nas mãos, nos braços de Jesus. Porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Vamos ficar em pé? Você já deve ter ouvido muito, né? Dos pastores, dos pregadores, né? Nós às vezes aqui também falamos, né? Que nós não sabemos como as pessoas, né? Estão e ninguém sabe mesmo, né? Você nem sabe como eu estou aqui pregando a palavra de Deus, né? E eu não sei como que você está aí ouvindo a palavra de Deus. Mas eu queria que esta palavra nessa noite caísse num bom coração nessa noite. O que é um bom coração? É um coração arrependido. É um coração humilde. Se a palavra de Deus cai nesse coração, ela vai dar frutos. Ninguém vai roubar, ninguém vai pisar, a semente não vai morrer, porque ela está em bom coração.
Você pode decidir o que você vai fazer com essa palavra. Então, abra o seu coração para que ele seja, como na parábola de Jesus, um bom coração, uma boa terra. Senhor, obrigado. Obrigado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta espiritualmente nessa noite. Obrigado por cada pessoa aqui nessa noite. O Senhor sabe como está o meu coração e sabe como está de cada um que aqui está nessa noite. E o Senhor sabe que nós precisamos de Ti, e que esta palavra, que teve somente o objetivo de falar de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Jesus que salvou, que tem salvado e continuará salvando, o mesmo Jesus que perdoa, o mesmo Jesus que ama. Que o Senhor encontre esses corações nessa noite abertos para Te receber, e que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas, Pai. Que as suas vidas sejam transformadas nessa noite pelo poder do Evangelho, da Tua Palavra e da ação do Teu Espírito Santo. Eu Te agradeço, Pai, porque é uma noite que vai mudar muitas vidas nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, uma semana com Jesus.